Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos que nem esse aqui. Como vocês viram pelo título do vídeo, vamos falar da Torre de Babel. A torre tão punida por Deus, os deuses dos hebreus. O Deus dos hebreus, não fala deuses que Deus fica bravo. Essa história é contada em Gênesis, quando os descendentes de Noé, depois do dilúvio, resolvem se juntar e, para agradecer a Deus, eles resolvem o quê? Fazer uma torre alta para chegar nele. Mas Deus não gostou desses puxa-saco, não. Ele viu que todo mundo tava lá soberbo porque tava criando uma torre tão alta para chegar a Deus, que ele resolveu amaldiçoar todo mundo, fazendo cada um falar uma língua diferente para dispersar eles pelo mundo. Porque o tsunami lá que aconteceu com Noé e tal, o dilúvio, foi para que as pessoas se espalhassem pelos 4 cantos do mundo. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles se juntaram e resolveram fazer uma grande nação. Então, como saída para isso, ele resolveu colocar várias línguas diferentes para aquele pessoal se misturar, cada um com que falava a mesma língua, que se entendesse. E foi assim que nasceu várias línguas. E aqui começa o nosso vídeo. Essa história foi contada em Gênesis e eu quero perguntar para vocês quando foi escrito Gênesis. É bem mais recente do que você pensa. Ele foi escrito lá pelo século V antes da Era Comum, ou seja, 5 séculos antes do nascimento de Jesus. E vem a calhar justo aonde, numa torre muito parecida com a descrita em Gênesis, a pirâmide de Etemenanque, feita para ser o templo de Marduk, que era o deus da época da Babilônia. E guess what? Essa pirâmide foi construída no século VI. Então, quando a gente contava de trás para frente, o século VI veio antes do século V. Então, Gênesis foi escrito depois. Entenderam onde eu quero chegar? Bom, Gênesis foi escrito depois que aquela torre de Etemenanque foi erguida. E ela era conhecida como a maior torre do mundo deles, né? Na Mesopotâmia, pelo menos, era o único. Ela tinha mais ou menos 91 metros, que deveria ser andar, né? E eles não poderiam fazer um andar tão grande. Enfim, era uma puta de uma zigurate. Zigurate é o quê? É um formato... Eu não sei que formato é esse, mas é de... esfinge? É esfinge isso aqui? Qual o nome? Uma pirâmide. É tipo o formato de pirâmide que a gente vê em outras nações e tal. Enfim. Ela era desse tamanho e era enorme, era mais ou menos como eles citavam em Gênesis, né? Se for tirado de inspiração ou não, você me diz aqui nos comentários. Só que essa torre não durou muito tempo, porque com a invasão dos persas lá na Babilônia, quem não assistiu o vídeo da Babilônia vai assistir que tá muito legal, cheio de imagens, Alexandre o Grande, ele foi pra lá e resolveu destruir a torre de Babel, porque ele queria fazer uma maior e porque ele não conseguiu fazer, né, mais andares, porque era uma zigurate. Zigurate não dá pra, tipo, já tinha pontinha, não dava pra fazer mais alto. Porém, ele morreu antes de conseguir reerguer, então ele destruiu pra nada. É isso que acontece, gente. Tão grande, né? Tão grande, Alexandre, mas com a mente tão pequena. Mentira, não me culpo. E esse templo de Marduk, ele era pra quem? Quem era Marduk? Marduk, ele foi o deus protetor lá do pessoal da Mesopotâmia. Ele era um panteão de deuses cultuados lá no Oriente Médio, que hoje a gente chama de Oriente Médio, né? Mas naquela época da Mesopotâmia. Era o Marduk, que ele era o deus protetor, e ele brigava com Tiamat. Eles tiveram uma guerra lá, parecida com a guerra de Ok e Holi, que eles brigavam pelo inverno, pelo verão, pelo dia e pela noite. Então, eles tinham mais ou menos essa mesma mitologia. Até que Hammurabi, o imperador que veio antes de Nabucodonosor, um pouco antes, ele foi lá e nomeou o Marduk como o líder do panteão dos deuses. Ele reuniu templos para Marduk. Porém, com Nabucodonosor, ele resolveu criar uma puta de uma estrutura pra esse deus, né?
Mas é isso. Basicamente é isso. O que eu ia falar é que temos aqui uma coincidência um tanto quanto peculiar. Você já notou, né, do que a gente tá falando. Estamos falando de Gênesis. Estamos falando da Torre de Babel. Talvez vamos falar no próximo vídeo de Sodoma e Gomorra. Porque lembra que eu disse no começo do vídeo que Gênesis foi escrito no século V e que datava um pouco antes do século VI, da destruição de Babilônia? Que lembra que Babilônia se falava várias línguas porque eles passavam lá para vários continentes, para vários países diferentes, para várias tribos e lugares diferentes, por isso que era uma cidade cosmopolita que falava várias línguas? Que Gênesis construiu essa história de Torre de Babel depois daquela torre, que ele foi destruída porque falava muito assim, foi destruída depois por causa dos hebreus. Enfim, na época, antes dos hebreus serem libertos pelos persas, né? Libertos pelos persas, porque eles provavelmente teriam escrito Gênesis, inspirado em um livro que também conta a história de Marduk e Tiamat. Esse livro se chama Enuma Elish, que conta a história da criação mais antiga de todas as civilizações, datada do século II antes da Era Comum. É a mais antiga das mais antigas, então qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, só gostaria de jogar isso aqui no ar porque eu achei muito curioso e é legal a gente saber de onde veio a Torre de Babel, que na verdade era a Torre de Marduk, que para os hebreus era Babel porque eles, né, tinham uma língua diferente. Eu quero falar sobre Sodoma e Gomorra e vai ter tudo a ver com esses vídeos. Então, se você está aqui porque você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque senão você não recebe os vídeos, entendeu? E aí você tem que falar o quê? O que você achou aqui nos comentários, porque estamos no final, tudo bem pro nebuloso. Então, precisamos do quê? De like, comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Meu ermite again.